Evangelho de João, capítulo 4. Farei a leitura dos versos 31 a 38. A ceifa e os ceifeiros. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Irmãos, nós estamos estudando aqui o Evangelho de João. Vou pedir para o João colocar os versículos à medida que nós formos falando, começando no 4:31. Esse Evangelho traz para nós de forma tão especial no ministério de Jesus, começando quando João Batista, como precursor, anuncia a mensagem de Jesus, e agora nós vemos que Jesus, ele vai tomando o seu caminho. João ainda continua o seu ministério com batismos, mas ele vai se afastando aqui da história central, porque a história central é Jesus. Na semana passada nós vimos Jesus marcando uma agenda com a mulher samaritana, e ali houve conversão, quando ela deixa lá sua botija e vai para a cidade anunciar Jesus, e de repente, quando ela volta, já volta com outros irmãos, com outras pessoas da cidade, e essas pessoas também se convertem. É nesse meio, é nesse momento que vocês percebem, nós percebemos aqui o versículo 31, quando os discípulos falam com Jesus: Mestre, come, Mestre, come. Interessante que Jesus havia acabado de pregar e transformar a vida da mulher samaritana, e parece que Jesus estava ali com o seu pensamento no ministério, nas pessoas, na conversão. E a gente percebe que enquanto Jesus fala da água, e a mulher pensa que a água, ele está falando da água da vida, e Jesus fala do pão, e eles estão pensando em comida, e ele está falando do pão do céu. Depois ele fala das ceifeiros, da ceifa, da colheita. As pessoas estão pensando na agricultura, e ele está pensando na conversão. E a gente fica imaginando, né? Jesus estava assim, nesse momento especial. Jesus vendo todas essas coisas, Jesus vivenciando todas essas coisas. E os discípulos parece que estavam em outro canal. Qual é a preocupação deles? Mestre, come. Não que Jesus não precisasse comer, não que Jesus não iria comer. Mas sabe quando a gente está envolvido demais com alguma coisa e a gente chega a falar assim: nem fome eu estava, nem fome eu tive, porque você está envolvido com algo muito mais especial. Nós falamos há pouco que aquela mulher, ela largou a botija, largou a água, ela foi lá buscar água, ela largou a água e foi para a cidade. A sua preocupação mais não era a água, que ela tinha recebido algo muito maior, que era a água da vida, a salvação. Ela tinha visto Jesus. E agora, Jesus fala sobre um pão, e eles estão ali pensando em comida. Fazendo uma pausa aqui, irmãos, quantas vezes nós estamos desligados no caminho, desconectados do ponto central?
Sempre nós vivemos no mundo, nós estamos aqui, nós compramos, nós comemos, nós dormimos, nós viajamos, fazemos tantas coisas, mas isso não precisa ser desconectado do Senhor. A nossa mente sempre tem que estar ligada a Deus. E tudo que nós fazemos sempre tem que visar um propósito maior, que é a nossa adoração, que é o nosso servir ao Senhor. Hoje a gente vive num mundo de buscas, de experiências incríveis, busca de conforto. Mas e o apetite por Deus, pela palavra de Deus? Como é que vai? Às vezes nós percebemos que as pessoas estão muito antenadas, muito ligadas nas coisas, mas e Deus? Falando de comida, né? Como que o mundo está modernizando aí, gourmetizando as coisas, e eu sempre digo, aquelas coisas que eram tão simples, tão baratas, agora estão tão complicadas, né? A Nádia estava me falando que a rosquinha, que eu sempre conheci como rosquinha, tem um nome diferente agora. Como que é, Nádia? Entenderam, hein? Não ouvi. Fatia húngara? Então, para ficar mais caro, né? Porque se comprar uma fatia húngara, já subiu para mais de R$10, né? Se fosse a rosquinha lá, é 5 por 10 e tal. Então, a gente percebe que as coisas vão mudando. Falando de doce, né? Quase que não é a minha especialidade. Padaria virou padoca agora, né? Sabe o que significa padoca? Padaria. Interessante, né? Aí a ideia lá é que padaria é uma padaria. Padoca é um lugar mais meio popular. A ideia de um lugar que você pode comer lá, né? Porque geralmente talvez padaria você vai lá e compra, não tem mesas e lugares para você comer. Pode comer se você for muito rico, né? Porque um docinho desse tamanho é R$26. Desse tamanhozinho. Então a gente percebe que o mundo está desse jeito. E as pessoas estão encantadas, estão gastando. Toma um café da manhã, é R$150, que maravilha. E aí Jesus, quando os discípulos vêm e falam, vocês estão com fome? Os discípulos falam, come Jesus. E ele fala, eu tenho outra comida. Outra comida eu tenho que vocês não conhecem. Não é que eles não conheciam, mas que vocês não estão ligados, que vocês não estão preocupados com ela, que vocês não estão buscando ela com essa mesma ansiedade. Sabe, crente que vai fazer um retiro e está mais preocupado com a comida do retiro, né? Ou às vezes a gente vai fazer um congresso, alguma coisa, estamos ali envolvidos com toda aquela beleza do local, mas a preocupação principal não é o Senhor. Parece que os discípulos estão aqui no retiro, né, achando bom, estamos com Jesus aqui agora, vamos parar, Jesus, você fica aí que nós vamos lá buscar comida e tal. A preocupação principal, enquanto as pessoas estão se convertendo ali ao lado deles, é a comida. Tem um livro de John Piper, que eu acredito que chama Fome de Deus, depois eu vou trazer o nome para os irmãos. Ele fala sobre jejum, mas não apenas na questão do jejum físico, de ficar sem comida. Ele fala a respeito do jejum nesse sentido que nós estamos dizendo aqui, de buscarmos um apetite pelas coisas mais importantes. E um momento ele fala o seguinte, se você não sente desejos fortes pela manifestação da glória de Deus, não é porque você tenha bebido muito e esteja satisfeito. Ao contrário, é porque você tem petiscado a mesa do mundo. Sua alma está recheada com coisas insignificantes e não há espaço para as importantes. Deus não criou você para isso. Há um apetite por Deus e ele pode ser despertado. Há um apetite. O apetite, quando ele é saciado, não importa pelo quê. A fome passa. Eu lembro que por muitos anos eu sofri em casa que eu queria almoçar às 11 horas da manhã, né? Olha a minha cabeça, almoçar às 11 horas da manhã é difícil, né? Mas o nosso almoço era lá para 12:30 e mais para tarde. E eu sofria, passava aquele desespero, até que eu descobri que eu podia comer antes. Tipo assim, 11 horas da manhã, toma um cafezinho com uma bolachinha e tal.
Não precisa ficar desesperado, morrendo até 1h ou até 12:30. E a partir daí, eu faço várias refeições de manhã, né? Às 9, às 11. Enquanto não chega o almoço, eu vou comendo. E tem hora que chega a hora do almoço, eu não estou com fome. Por quê? Porque eu já comi antes, várias vezes. Então, o que John Piper está falando aqui, que muitas vezes a gente não está tendo mais essa sede, essa fome de Deus, porque nós já estamos petiscando nessas mesas do mundo, em tantas outras coisas, estamos sem apetite. Mas ele diz, Deus não criou você para isso. Deus não nos criou para esse pão. E Jesus aqui, ele vai falar, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Depois ele diz, no versículo 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não só de pão viverá o homem. Os discípulos estavam ali, será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? E ele diz, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Aqui ele está trazendo à memória Deuteronômio 3:8 e também Mateus 4, quando na tentação ele respondeu a Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não só de pão. Deuteronômio 3 fala a mesma coisa. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que não conhecias. Depois ele fala, para dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. De tudo o que procede da boca do Senhor. Que exemplo é Jesus para nós aqui, né? Exemplo de alguém zeloso por fazer o bem aos outros, zeloso por realizar a vontade do Senhor. Não só realizar a vontade como uma atividade, mas como o seu alimento. A parábola aqui do alimento, a comparação do alimento, ela é muito forte. O alimento é uma das coisas básicas da nossa vida. Nós queremos nos alimentar, nós precisamos nos alimentar. O que é o teu alimento? Dizendo assim, metaforicamente, do que você se alimenta durante o dia, a sua vida? Muitos gostam de futebol, de pescaria, muitos gostam de séries de televisão, e aí vai por diante. O que você se alimenta? Quantas vezes nós estamos aí nos alimentando de tantas e tantas coisas, mas parece que não tem apetite para as coisas de Deus? Nem falo apenas da questão dos cultos da igreja. Embora seja uma responsabilidade nossa, sabemos que temos agendas diferentes, mas se você não tira 1h, quarta-feira, para estar aqui, às 7h30, às 8h30, você tira 1h durante o dia para ler a Bíblia na sua casa, para estudar a Bíblia? 1h é muito? É muito, pastor, é muito. Eu lembro daqueles cafezinhos com Deus, né? Compre esse livrinho, 1 minutinho com Deus, apenas 1 minuto você já lê, já a hora, já faz tudo. É a pílula espiritual, você toma aquela pílula lá e já resolveu. Mas quantas horas é o futebol? Uma partida de futebol? Ou uma série que você está assistindo? Quantas horas apenas contemplando lá na rede social, né, o que é que as pessoas estão postando? Qual é a nossa sede? E aqui é forte essa ideia, irmãos. A minha comida. Deveríamos ser como Jesus. A minha comida é fazer a vontade do Pai, é ser cristão, é servir a Deus. Eu me alimento quando eu canto, eu me alimento quando eu ouço a palavra, quando eu estou na igreja,
quando eu caminho, quando eu penso no Senhor, quando eu oro ao Senhor, é meu alimento, mais do que um alimento físico. O alimento físico, às vezes, rapidamente ele passa. E às vezes é uma alegria na hora que come, uma tristeza depois, né? Eu falo que daqui 10 minutos eu vou ficar triste, porque parece que comeu demais, ou parece que não fez tão bem, dependendo do que nós nos alimentamos. Mas o que causa na gente estar na igreja, participar das coisas de Deus? Deve nos causar alegria. Hoje cedo eu brinquei aqui que, né, parece que eu não queria acabar. Falei, estava cedo, vamos começar de novo, né? Vamos cantar de novo, vamos pregar de novo, vamos fazer Porque é isso que deve ser o nosso alimento, irmãos. O avivamento traz isso em nós, o desejo de estar mais com os irmãos, mais com o povo de Deus, ouvir mais da palavra de Deus. Jó, um homem de Deus, disse: não me afastei dos seus mandamentos, dei mais valor às suas palavras do que ao alimento diário. Jó 23, 12. Na revista atualizada, está um pouco diferente. Lá diz que eu não me afastei, os meus lábios de ti não me apartei, escondi no íntimo as palavras da sua boca, da ideia de alimentar-se da palavra. E eu digo que Cristo fez mais do que isso. Ele não só se alimentou da palavra, mas da obra de Deus. O alimento dele não era apenas estudar a Bíblia, ouvir, cantar. O alimento dele era pregar, anunciar, fazer os milagres. Esse é o alimento verdadeiro. Nosso alimento é a palavra, mas nosso alimento também é testemunhar a palavra, é pregar a palavra. O que é um alimento, irmãos? É aquilo que nos dá prazer, é aquilo que nos fortalece, é aquilo que realmente representa a nossa vida, que nos atrai. Tudo quanto vier à tua mão, faze-o com as suas forças. Passagem conhecida de Eclesiastes 9, 10. E o Senhor diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Uma paradinha aqui, irmãos. Pensando em Jesus, é tão bom saber que Ele tem esse desejo de nos salvar, de abençoar as nossas vidas. Nós falamos na semana passada que Ele tinha uma agenda especial para com a mulher samaritana, quando diz lá no capítulo 4 que Ele passou por ali. Versículo 4:4, era necessário atravessar a província de Samaria. E falamos que era necessário no sentido de que ele tinha uma agenda específica. Não que era obrigatório passar por ali, mas era o ministério dele passava por ali. Sabemos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O Senhor se agrada de fazer o bem, de abençoar as pessoas. Esse Jesus que não muda é o Jesus que abençoou os samaritanos, que abençoou aquele povo que até hoje intercede por nós. Então nós sabemos que Jesus não deixou de ter como alimento fazer o bem, salvar, ser esse Deus para nós. A segunda parte aqui, irmãos, 4:35. Não dizei vós que ainda há 4 meses para a ceifa, eu porém vos digo, erguei os olhos, vede que os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna, e dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Parece difícil de compreender Jesus, porque ele mistura algo da natureza, algo que estava acontecendo ali, com o seu pensamento espiritual. O que está na mente da gente é o que a gente interpreta sempre. Diz que quem tem mente suja, qualquer palavra vira piada, vira palavrão, dá uma risadinha, né? Jesus olhava para
para sementes e pensava em colheita, e pensava em semear a palavra e colher a palavra. Como crentes, né? Quanto mais a gente ouve as coisas de Deus, mais a gente começa a relacionar tudo com as coisas de Deus. O que ele diz aqui é que para a ceifa ainda faltava cerca de 4 meses, no sentido da semeadura e colheita lá da agricultura. Mas, no que se refere à questão espiritual, já estava acontecendo. Ele pregou para a mulher samaritana, ela se converteu, semeou e colheu. Aquela cidade se converteu, semeou e colheu. E aí ele começa a falar, um planta, o outro colhe. Porque no reino de Deus é assim. Jesus estava ali, pregou uma palavra, de repente a mulher samaritana levou a palavra a outro. E aqueles outros voltaram e viram diretamente de Jesus. Agora Jesus está falando para os discípulos, parem de preocupar-se com comida, nós temos aqui um ministério tão grande, uma cidade está se convertendo, nós precisamos falar de Jesus. Nós precisamos pensar nesse ministério, aconselhar, ensinar essas pessoas. Vamos deixar para comer outra hora? Agora não há tempo para isso. A urgência agora é a palavra, é o ministério. Qual é a nossa urgência, irmãos? Estamos tão ocupados lá com o docinho da padoca e não temos tempo para ir em algum trabalho da igreja. Nós vamos ter uma reunião da SAF em Nova Campina no próximo sábado. Acho que tem uma taxa lá, R$25, né? A Nádia não quer entrar em polêmica, né? A taxa é 25, mas nós vamos pagar parte da taxa, vai ficar só por 10, para ficar mais barato para as irmãs. Aí a irmã acha caro a taxa de 25 lá em Nova Campina e come o doce da padoca de 26, o docinho lá. Mas os R$10 é para tomar café, almoçar, tomar o lanche da tarde, e ainda tem gente que vai achar caro. Aonde que nós estamos com a cabeça, irmãos? Tudo do Senhor é caro, é difícil. Nós não temos tempo, nós não podemos. Agora, quando é para outras coisas, nós temos tempo. Então, Jesus está falando, discípulo, vamos parar com essa história aí de comida que você trouxe para mim, deixa para depois isso. Olha, as pessoas estão se convertendo, é ceifeiro, é ceifa, é alegria. E aqui ele fala algo interessante, e no primeiro momento eu entendi errado. Quando ele fala 4:36, deixa eu voltar aqui na minha Bíblia. Ele fala, o ceifeiro recebe desde já recompensa e em tesouro o seu fruto para a vida eterna. Qual é a recompensa? Eu fiquei pensando assim, né? Então a gente trabalha para o Senhor e tem uma recompensa, tem um galardão. Mas ele está falando aqui o seguinte, a recompensa, qual é a recompensa de você pregar o evangelho para alguém? É essa pessoa se converter, é ela já estar ali, servindo ao Senhor. Então a promessa de Jesus aqui é que o ministério estava ali, acontecendo. Pessoas estavam ali prontas para ouvir. Um começa, o outro continua, o outro termina. A nossa vida, irmãos, ela é dinâmica. Deus não quer colocar a placa, né, na nossa, o fulano fez tudo, não. Um começa, o outro continua, o outro termina. O que nós fazemos agora foi que alguém começou antes, e o que nós deixamos, outro vai continuar. Mas todo mundo ganha, todo mundo se alegra, porque é para o reino de Deus. No reino de Deus não tem essa história de, eu que faço, eu que sou melhor, o fulano não fizer, não faço. Nós todos estamos juntos para servir, adorar a Deus. Ele está falando isso, irmãos, isso é um grande incentivo para nós. Às vezes nós olhamos para a questão da pregação, a gente é muito desencorajado, porque muitos rejeitam a palavra. A Bíblia diz, lá em Mateus 7,14, que a estreita a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. A tendência nossa é desanimar, porque nós vemos uma pessoa vindo para a igreja e de repente aquela pessoa desaparece. Nós pregamos para uma pessoa, parece que ela está servindo a Deus, mas de repente ela não vem mais.
Mas Jesus diz: não, continua, a semente, semeador, ceifa, e vocês vão sim poder colher agora. Nós temos que crer nisso, que o ministério que nós exercemos, nós estamos colhendo frutos sim. Talvez nós não temos essa dimensão, mas se nós não estamos semeando, se nós não estamos trabalhando, aí fica difícil, né? Porque a gente colhe o que planta. Se não planta, fica difícil colher. Se planta uma coisa, não vai colher outra, né? Você planta um mau testemunho, vai colher conversão, você vai afastar as pessoas. Então nós, envolvidos com a obra, nós vamos assim nos alegrar, nós vamos assim estar cumprindo esse ministério de Jesus. Nós vamos ter essa recompensa. Que recompensa maior é essa? Uma única alma salva tem muito mais valor do que qualquer reino desse mundo. Às vezes a gente pensa, né? Poxa, conquistei isso, conquistei aquilo, comprei isso, fui promovido naquilo. Tudo isso é importante. Mas uma só pessoa que nós trouxemos para a igreja é muito mais valioso que qualquer outra recompensa que nós tivemos durante o ano. Pessoas que nós influenciamos, que nós anunciamos o Evangelho, seja através da internet, seja pregando, seja testemunhando. Isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Precisamos ter visões. O 4,35 diz: não dizei vós ainda que há 4 meses até a ceifa, eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Olha como Jesus deve ter deixado confuso aqueles discípulos, né? A comparação que ele faz, da mesma forma que vocês olham para a terra aí, e olham, e vocês sabem que demora 4 meses, vocês estão achando que vai demorar. Está começando o ministério, mas ele já vai começar com coisas práticas. É para hoje. Irmãos, o ministério é para hoje. As pessoas estão precisando de ouvir a palavra hoje. O nosso tempo é hoje. Amanhã a gente não sabe se vai estar aqui. Nós precisamos ter essa visão de que as coisas estão acontecendo, que as falsas religiões estão prosperando, a maldade não para de fazer propaganda da maldade. E nós, quanto estamos combatendo? É tempo de semear agora. Semear e colher. Cristo é o semeador aqui, os discípulos são como ceifeiros, eles se alegram juntos. Aqui está se cumprindo a profecia de Amós, capítulo 9, verso 13. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Eis que vem dias, e esses dias prosseguem. Nós precisamos anunciar a palavra, precisamos seguir nessa palavra, precisamos andar com Jesus. A parte final aqui nós já estudamos, né, no capítulo 4, de 39 a 45, vendo que muitos samaritanos daquela cidade creram, agora não em virtude do que a mulher tinha dito, mas porque eles tiveram contato direto com Jesus. Então essa é a palavra que nós temos aqui. Concluindo, irmãos, a palavra de Jesus é: uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Ele disse isso aos discípulos porque eles estavam demonstrando através da sua atitude que não estavam percebendo o que estava acontecendo ali. Tinha uma mulher convertida, tinha um povo que estava se convertendo. Nós conhecemos, irmãos, dessa comida. A comida, Jesus disse, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, realizar a tua obra. Nós temos desfrutado desse alimento, como é bom podermos desfrutar desse alimento.
Erguei os olhos e vede os campos. Um chamado de Jesus para aqueles discípulos, como também para nós. É tempo de semear, é tempo de ceifar. E nós assim podemos servir ao Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós não estejamos esquecendo desse propósito, que nós somos chamados a ser seguidores de Jesus. Hoje cedo nós falamos sobre isso. O seguidor de Jesus, que ama ao Senhor em primeiro lugar, mais do que a própria família, mais do que a si mesmo. O seguidor de Jesus, que ouve a Jesus, e que nós possamos assim buscar, servir, nos alimentar de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos, nós vamos orar. Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Quando olhamos para Jesus, percebemos, ó Deus, que Ele olha para nós também e nos chama, ó Deus, a servirmos, a trabalharmos na Sua obra, ó Deus. Ó Pai amado, que o Senhor Deus nos abençoe para que nessa vida nós não estejamos tão envolvidos com esse mundo a ponto de perder o apetite pelas coisas do Senhor, ó Deus. Ó Pai, traga responsabilidade para nós, para que nós possamos entender a importância do ministério, de servir ao Senhor, de anunciar, sabendo que é a promessa do Senhor de que nós vamos colher, ó Deus, frutos, porque nós não vamos anunciar a nós mesmos, vamos anunciar a salvação, vamos anunciar Jesus. Que o Senhor abençoe a nossa igreja, ó Deus, para que nós tenhamos esse compromisso evangelístico, tenhamos esse compromisso, ó Deus, com a Tua causa. Principalmente, ó Deus, que o Senhor Deus venha a mudar o nosso apetite, ó Deus, a nos darmos sede dessa água da vida, fome, ó Deus, do pão que alimenta, do pão, ó Deus, que é o pão da vida, que assim nós possamos crescer em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por essa noite e pela Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.